compartilhar a tela com vocês para a gente começar a aula. Tá Professora. Oi. Oi, Jonathan. Sua atividade é grande, viu? Mas a gente vai resumir aqui na aula. É porque, meus amores, como nem todo aluno está recebendo o livro, eu tive que fazer aquele textão. Porque senão como é que ia fazer a atividade, entende? Vocês que estão com o livro, deixa eu até pegar o livro aqui. Vocês que estão com o livro, essa atividade corresponde ao capítulo 2, se eu não estiver enganado. Não, 1. Sim. Capítulo 1. Tá? Oi, Heloílson. Livro nenhum, ciência. Oxente. Lembra? Peça, meu amor, que você está assistindo a aula online. Quem está assistindo a aula online tem que receber o livro. Porque assim, não tem livro para todo mundo, mas para quem está assistindo a aula online tem suficiente. Viu? Fale com a diretora, com a Ângela, com a Márcia, que você tem que receber, tá bom? Então, Puxa a freira. o quê? Ô, Gustavo, não que a gente foi pegar, a gente recebeu aquele livro, não, de ciência. Oi, calma. Oi, de novo. Você já recebeu? Além de Heloílson, quem não recebeu o livro? Eu acho que eu tenho, professor, o livro. Vou olhar. Não. Pois olhem, minha gente, porque faz toda a diferença, tá? Isso, esse mesmo, Gabriel. A atividade de vocês, ela é a partir do... Essa atividade, né, que a gente Eu tenho, falou. professor. Certo. A gente já falou do comecinho de ecossistemas, né? População, comunidade, ecossistema. E aí, essa de agora é sobre os biomas. Então, é a partir da página 17. Os biomas brasileiros. Biomas do Brasil. Exatamente. Então, Ô, professor, eu oi. achei, professor. Tá no Achou? quarto. Achei. Crie vergonha na sua cara, rapaz. Sei não. É porque eu preciso não. Que página é, professor? A partir da 17. Mas aí eu vou resumindo aqui para vocês na apresentação. Até porque eu nem posso falar muito, então a gente nem vai. Mas aí é bom vocês irem acompanhando com o livro também. Estão enxergando a tela? Tô. Sim. Pronto. Então, vamos dar continuidade aos ecossistemas brasileiros. Então, só revisando, né? O que é um ecossistema? Oi? Meu livro aqui rapidinho, peraí. Tá. Ô, professora, já Oi. para a senhora não for falar muito, por que a senhora não manda a gente ler? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, tá bom? Por isso que eu Pode continuar. Tá. Então, deixa eu só revisando aqui para a gente recapitular. O ecossistema é formado por fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos. E aí, juntando os dois, a gente vai ter o quê? Quem lembra? Ecossistema. Exatamente, um ecossistema. Ecossistema. Então, a gente tem um ecossistema. Antes da gente chegar no ecossistema, a gente precisa partir de como tudo começa, que é com Do zero. o indivíduo. Então, assim, no livro de vocês, nas páginas anteriores, tem o Tuiuiu. Só que, assim, o Tuiuiu é lá do Pantanal. Como a gente não tá no Pantanal, a gente tá em outro bioma, que eu vou perguntar para vocês qual é depois, a gente vai falar do galo de Campina, que todo mundo conhece. Então, um indivíduo, ele é um organismo. Um galo de Campina é um organismo. Vários galos de Campina vão formar uma população, ou seja, tem que ser da mesma espécie. Vários galos de Campina formam uma população. E aí eu pego várias espécies diferentes, várias populações, eu vou ter Uma comunidade. Uma comunidade. E aí eu pego esses seres vivos que estão nessa comunidade
jogo dentro de um ambiente com fatores abióticos. Vocês conhecem essa É um cachoeira? ecossistema. Vocês conhecem essa cachoeira? É a Não. seringa. É a Xiringa, exatamente. Tá? É o quê? Isso é a Xiringa. Oxi. Um dia Sabia? eu vou lá ainda. Desde aquela tarefa que a senhora passou no vídeo. Reconheceu, né? Sim. Pois é, então, tipo, fatores. Um ecossistema, ele vai ser formado pelos seres vivos que estão ali junto, as plantas e os animais. Mas também o solo, a água, o vento, tá bem? Então, a Xiringa, ela é um ecossistema. E existem vários ecossistemas. Juntando-se vários ecossistemas, a gente vai ter a biosfera. Tá? Então, essa é a imagem que está no livro de vocês. E aí a gente parte para os biomas propriamente ditos. Isso aqui eu vou passar, mas eu quero deixar claro que uma coisa que influencia muito o bioma é o clima. Tá? Então, se a gente compara os mapas, a gente vê que o bioma ele meio que fica moldado numa região climática. Conseguem perceber essa relação entre os dois mapas? Sim. Tá? Então, assim, olhando para esses biomas, qual desses vocês acham que chove mais, por exemplo? Amazônia? A Amazônia, de cima. Amazônia Amazônia. é o que chove mais. Vocês já viram o clima com a professora Laine? Acho que não. Mas vão ver, então. Tá? Se não viram ainda, vão ver. Porque clima é especificamente de geografia. Ô, professora, Sim. na sexta-feira agora tá tendo aula da senhora do professor de arte, é? Não, meu amor, eu coloquei na sexta-feira, porque quarta-feira eu ainda estava muito ruim. Aí hoje eu dei uma melhorada, por isso que eu marquei na sexta, pra gente não atrasar mais, tá bom? Professora, é que página? Biomas a partir da 17, Certo. tá? É porque essa foto do clima eu coloquei só pra contextualizar melhor, tá? Não tem no livro, não. Então, assim, quantos biomas a gente tem, gente? 5. Não, 6. 6. são 6. Em qual deles vocês acham que Pilõezinho está inserida? Na Caatinga. Caatinga. Na Caatinga, será? Vamos ver, né? Então, Mata Atlântica. vamos lá. Ou Mata Atlântica ou Caatinga, não sei. É Caatinga e Mata Atlântica, é um pouquinho de cada. Olha para as fotos desses biomas aí. Qual deles vocês acham que é mais parecido com Pilõezinhos? A Mata Atlântica. Mata Atlântica? Ok. Porque Pilões parece um buraco. Ei, Aí, vamos falar os termos corretos. É um vale. É um vale. Não é buraco, é vale. Porque Pilõezinhos a gente tem... A cidade fica bem embaixo e é rodeada por serras, tá? Então, a região baixa é o vale, ok? Se pegar um drone, eu acho que fica uma foto meio, assim, estranha. Uhum. Mas assim, Tirar uma foto de cima. a gente tem cactos também. Aqui, lá em Pilõezinhos, não tem, não? Bem, Então, tem, no sítio é que tem. exatamente. E cacto, como vocês podem ver aqui, é da região da Caatinga. Mas, né, vamos descobrir melhor, desvendar melhor que bioma é esse que está ali em Pilõezinhos predominando, ok? Se a gente olha para as serras, a gente vê realmente com cara de Mata Atlântica. Mas quando a gente vai para dentro, assim, encontra muito cacto também. Então, é uma coisa para refletir. eu falei que é Mata Atlântica e Caatinga porque aqui no mapa tá um pouquinho de cada. Olha aí para vocês verem. Na Paraíba tem os dois, né? Mas em que canto da Paraíba tá Pilõezinhos? A gente vai ver isso como É mesmo, Jonathan. tá? Bem observado, menino. Lá na. Mata Atlântica. Então, vamos ver. Vamos descer. Porque. A pessoa é perto do mar. Tá. Virem, por Ô, favor. professora, Oi. a senhora percebeu que Mata Atlântica no mapa aqui tem mais pouco? Tem mais o quê? É o que tem mais cor? Pouco. Menos Mata Atlântica, o resto é tudo muito. Sim, é verdade. Mata Atlântica tá ficando pequenininho demais. É. A Mata Atlântica é mais que a Caatinga. Vamos lá. Vai juntar ela. Na página 18, a gente vai ver sobre a Amazônia.
Quer ler aí essa página 18 para mim, por favor? Já tô lá. Vamos lá. Eu posso ler? Pode sim, Gabriel. É no começo da Amazônia. Isso, a Amazônia, a maior floresta. Tá certo. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e é o bioma que abriga a maior diversidade de espécies, reunida quase 20% de todas as espécies conhecidas de seres vivos. A maior parte da extensão da Amazônia encontra-se no território brasileiro, mas ela se estende por mais 8 países da América do Sul. O clima é quente e úmido durante todo o ano. Isso favorece a existência de cobertura vegetal com as árvores de grande porte, com mais de 20 mil de altura, 20 metros. 20 metros de altura e folhas amplas. Nessa região, o nível das águas dos rios oscila muito com cheias, relacionada à grande quantidade de chuvas em determinadas épocas. Há também a vegetação que se encontra nas margens dos rios e forma as matas atlânticas de Igapó. As árvores de Igapó não têm porte tão grande, mas apresentam adaptação que lhe permitem viver em terrenos alagados. Durante a época em que os riachos ou igarapés estão mais cheios, essa vegetação fica parcialmente inundada nos engapos. Também vivem plantas que flutuam na água, como a Vitória Régia. As folhas da Vitória Régia são flutuantes, mas sem manter presa ao fundo. Pronto. Então, olha só, gente. A vegetação predominante da Mata Atlântica são árvores muito grandes, porque lá chove muito, muito mesmo. Meu sonho é visitar a Amazônia, ainda não conheço. Mas eu tenho uns amigos que moram em Manaus, que é a capital do Amazonas. E lá, as pessoas não andam na rua sem ficar ensopado de suor. Porque lá, além de ser quente, é muito úmido. Então, assim, diferente daqui que é mais seco, o pessoal que vem de Manaus pra cá, o nariz sangra de tão seco que acha o clima. É o quê? É Ixi, sério. Maria. Sério, eu tenho uma amiga que ela é... Eu me derreti todinho. Ela é manauara, ela é de Manaus. E quando a gente se conheceu em Recife. E ela fez, meu Deus, como aqui é seco. E eu morrendo de calor, né? Agoniada, suada. E ela, aqui é muito... aqui é terrível, aqui é muito seco. E lá na Amazônia, lá é quente, muito quente, mas lá é úmido. Então a pessoa sua muito, ensopa a camisa de suor. E também tem a mata de Igapó, que é essa figurinha aqui em cima, que no livro de vocês está embaixo, que são as Vitórias Régias, que são plantas que só tem lá, inclusive. Muita gente já nem chama mais de Vitória Régia, chama de Vitória Amazônica, porque é uma planta que só tem lá, não tem em outro lugar, é na Amazônia e acabou. Tá? Então, só para resumir, outros detalhes da Amazônia aqui, o solo de lá, vocês acham que o solo da Amazônia, ele é fértil ou ele é muito pobre? O que é que vocês acham? O solo é esse aqui, ó. Essa figurinha aqui de cima. Eu acho que é fértil. Quem mais acha alguma coisa? Todo mundo concorda com o Gabriel? Hello? O Gente, quê? Deu uma travada aqui. Concordam que o solo da Amazônia é fértil? Sim. Pois eu discordo. O solo E é da pobre, Amazônia... É pobre. O solo da Amazônia é pobre, gente. Ele é arenoso. Vocês podem ver que ele tem um aspecto... É arenoso. Ele é areia pura, o solo. Se não Então for, eu discordo também. é um solo pobre para planta, tá? Então, assim, não é muito bom para agricultura. Não é muito bom para agricultura. Então, o solo da Amazônia, se você desmata, que é o que está acontecendo aqui nessa foto de baixo, só vai servir para criar pasto, para o gado. A agricultura na Amazônia ela é fraquíssima. Porque Pra mais nada. Só o isso. solo não é fértil. O solo tem pouquíssimos ingredientes. Essas plantas que crescem muito graças à chuva
e também a quantidade de matéria orgânica de folha seca que fica ali em cima, que ajuda a dar crescimento para essas plantas. Mas se você desmata, vira tudo pasto. E tem outra coisa que é muito importante também, que a gente vai falar numa outra aula mais para frente, que é as plantas da Amazônia, elas são extremamente importantes para que haja chuva, porque elas evaporam muito vapor de água. Se desmata, consequentemente, a Amazônia vai deixar de ter tanta chuva. Então é uma coisa que, tipo, tudo que vai e volta. Se você não tem planta, você consequentemente não vai ter chuva e consequentemente as plantas que estão lá vão morrer. É ciclo. Exatamente, é um ciclo. Tá? Mas pauta para outra atividade. Tá? Vamos passar para o próximo bioma. Que bioma é esse aí? Caatinga. Caatinga, muito bem. Então a Caatinga vai começar na... Eita. A gente vai pular o cerrado no livro. E vai falar... Até que tá a Caatinga, meu Deus. Pula o cerrado. A Caatinga tá na página 28. Quem quer ler sobre a Caatinga? Lê? Uhum. Outra pessoa. Posso ler? Gabriel já leu. 5 segundos para escolher, senão eu vou escolher. Eu vou ler. Quem? Tiago Adin. Pronto, vai, Thiago. É aqui, né? A Caatinga ocorre. Isso. A Caatinga ocorre principalmente na região nordeste do Brasil. Ocupa cerca de 11% do território nacional. Na região, a estação seca é prolongada e a estação chuvosa é curta. Essas épocas se alternam e isso termina a marcante transformação nas paisagens da Caatinga ao longo do ano. Tem mais? Sim, Embaixo, pode ler. Pode ler embaixo. Nos períodos de seca, que podem se prolongar mais de 9 meses, a maioria das plantas perde as folhas e permanecem apenas os galhos embranquecidos. A palavra caatinga tem origem tupi e significa mata branca. Mata tinga, branca. Devido a essas características, já nos períodos chuvosos, a vegetação volta a apresentar folhas verdes. Pronto, segue para outra página. Pode ler o resto, na outra página. Tá. A vegetação da caatinga é rica também em cactos, como o xique-xique, as palmas, o mandacaru e o facheiro. Eles apresentam folhas modificadas em espinhos, características de reduzir muito a perda de água pela transpiração. Além dos cactos, são plantas comuns na região a carnaúba, as bromélias, a jurema e a angico e a imbare. Imbaré. Né? Barriguda lisa, entre outras. Então, olha só, né? gente. Essas palavras são... Ao contrário da Amazônia, a Caatinga, ela chove muito pouco. Então, pode ser que, assim, passe 9 meses do ano na seca e 3 meses de chuva. Então, ela é conhecida como Mata Branca porque, no período de seca, as plantas soltam as folhas, perdem as folhas, para evitar perder água. Por quê? Quanto mais folhas tem uma planta, mais água ela deixa. Então, assim, a planta é inteligente, viu, Maria? Muito. Isso é uma adaptação perfeita da Caatinga. As plantas da Caatinga, elas têm essa adaptação. Tanto que olha para a foto que tá aqui, ó, que tá no livro de vocês e tá aqui na tela do computador também. Parece que tá tudo morto. Mas não é. Elas não estão mortas. Elas apenas soltaram as plantas, as folhas,
soltaram as folhas para evitar perder água. Porque quanto mais folha numa planta, mais água ela deixa evaporar. Na Amazônia não tem esse problema porque chove muito. Então as plantas elas têm aquelas folhas largas, abundantes, sem problema nenhum. Porque estão preocupados com seca. Seca na Amazônia é uma coisa que assim não existe. A não ser que o desmatamento comece a ficar ainda mais descontrolado. Que é o que está acontecendo, na verdade. Tá? E aí no período de chuva, cheia não tem, né? Chuva, na verdade. A chuva curtinha, no menor sinal de chuva, elas já começam a botar as folhinhas de fora novamente. Então, a caatinga, ela é a nossa mata branca. Porque boa parte do ano ela vai apresentar apenas os galhos sem folha para evitar a perda de água, tá? E é uma característica muito grande das plantas lá, são as cactáceas, que são plantas que não têm folha, têm espinho. Outra coisa, gente, já ouviram falar de fotossíntese? Não, Eu já. eu não. Vamos lá, fotossíntese. Eu já. Vamos lá, fotossíntese é um processo pelo qual a planta produz o próprio alimento. Para a planta produzir o próprio alimento, ela precisa absorver a luz do sol pelas folhas. Estão entendendo até aí? Sim. Sim. Se a planta não tem folha, como é que ela faz fotossíntese? Já. Pois é. No caso dos cactos, por exemplo, eles vão fazer a fotossíntese pelo caule, porque não tem folha. Então, a fotossíntese dele é pelo caule. Ele é todo verde e ele vai fazer pelo caule. Isso é uma coisa que vocês vão ver com mais detalhes no 8º ou 9º ano, eu acho. Não lembro agora exatamente. Eu tenho na minha casa. Oi? Eu tenho um cacto aqui. Pronto. Pode ver que cacto ele não tem folha, ele tem espinho. Mas E fura muito. ele é todo verde. A fotossíntese dele é pelo caule. Tá. Então, essa é a caatinga. Que bioma é esse aí? O que é que vocês acham? Pessoal? O Pantanal. Não. É? Não é o Pantanal. O Cerrado? É o Cerrado. O Cerrado tá na página 24. Página 24, Cerrado. Já achei. Pronto. Tô nela. Quem quer ler? Bora. Eu, Gustavo. Pronto, Gustavo, bora lá. É onde é o Cerrado, é o segundo. Isso. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, em extensão ocupada aproximadamente 25% do território nacional. Ocorre principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. É sem menor extensão dos outros estados como São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. O clima na região é quente no período de seca, rigoroso a apresentação de árvores com troncos e galhos retorcidos e características das paisagens de cerrado. Pronto. Pode continuar lá embaixo. No Cerrado, há diversos ecossistemas. Tá. Na mesma página. No Cerrado há diversos ecossistemas, como Que diabo é isso? vegetação rasteira e o cerradão com predomínio de árvores. Ô, Gustavo, lê aí que ninguém escutou nada. Gente, o meu vizinho tá em obra.
Lê de novo, Gustavo, que ninguém escutou foi nada. Vamos. Tá. No Cerrado há diversos ecossistemas, como os campos rupestres, com predomínio de vegetação rasteira, e o Cerradão, com predomínio de árvores. Pronto. Continua. Pode continuar na outra Do parte. outro lado. Um dos animais típicos deste bioma é o guará, ou lobo-guará, que mede a cerca de 1 metro de altura, que se alimenta tanto de outros animais quanto de frutos, como o fruto da planta chamada lobeira. Outros animais típicos desse ambiente são a ema, é a maior ave do Brasil, e o babandeira. Eita, vai estar passando muita moto, viu? Gente, é o furadeiro do vizinho. Desliga o microfone quando estiver lendo, professora. Pronto, estão ouvindo? Agora Sim. Então, olha só, gente. O cerrado, como o Gustavo leu, ele tem a característica de galhos retorcidos, tá? E isso acontece, e também assim, galhos retorcidos, e ele é tipo um mosaico. Vai ter hora que ele vai ter uma vegetação mais rasteira, com poucas árvores, e às vezes vai ter esse mosaico cheio de árvore. Estão me ouvindo bem? muito. Sim, muito bem. Ok. E outra coisa também, que é muito interessante no Cerrado, é que esses galhos retorcidos acontecem porque lá é muito comum ocorrer incêndios, tá? Como é uma mata mais seca, a seca lá é bem rigorosa e o clima é quente, muitas vezes a mata pega fogo sozinha. E aí, muitas plantas já estão adaptadas a esse incêndio. E não é à toa que os galhos são todos retorcidos, porque o fogo passa e muitas plantas só florescem depois que o fogo passa. É uma mata extremamente adaptada a fogo, tá? É uma coisa típica do Cerrado. O incêndio é natural lá. O que não quer dizer que não aconteçam incêndios criminosos. Acontece, tá? Mas a mata lá ela é mais adaptada. Diferente da Amazônia, por exemplo. A Amazônia não está acostumada com incêndio. E esse ano nós tivemos vários problemas com incêndios criminosos na Amazônia. Lá não tem jeito, tipo, queimou, pronto, acabou-se. Porque lá eles não estão adaptados a isso. Não é como o Cerrado. No Cerrado as plantas se recuperam com uma facilidade maior. Outra coisa, já ouviram falar que a gente vai ter agora uma nota de R$200? Já. É do lobo-guará, né? Exatamente, a imagem vai ser o lobo-guará. Eu vi isso no Por que a jornal. gente tá de criar essa nossa só agora? Assim, gente, quando novas notas são criadas, a primeira coisa que a gente aprende é que está ocorrendo um processo de inflação. O que é inflação? Inflação é quando está tendo muito dinheiro no mercado e pouca circulação. A gente está vivendo uma pandemia que passou muito tempo com o comércio fechado. Então, assim, o dinheiro não está circulando. No que o dinheiro não está circulando, os juros começam a subir, os preços começam a aumentar. Só vai acumulando. Exatamente. E, consequentemente, para poder dar uma equilibrada nos preços tal, e facilitar a circulação do dinheiro no mercado, às vezes os bancos criam notas temporárias. Não sei se vai ser o caso da nota de 200. Não sei se é temporário ou não sei se vai ser permanente, tá? Mas aí é uma coisa que estão tentando fazer para tentar ajustar o dinheiro no mercado. Só que assim, hoje em dia tá difícil de ver nota até de R$100, quanto mais de 200. Então, o lobo-guará do mesmo jeito, tá? É um animal que está entrando em extinção. Eu nunca vi um E é lobo-guará por isso que na vida. colocaram. Eu nunca vi um lobo-guará na vida. A nota de 200 provavelmente vai ser a mesma coisa. Eu acho que eu nunca vou ver.
Mas assim, a característica do cerrado são justamente folhas com galhos retorcidos e essa questão de mosaico. Ora é uma vegetação mais rasteira, ora é uma vegetação que tem muitas árvores. Sem contar que o incêndio lá é algo natural. Muitas plantas, a maioria das plantas estão adaptadas a esse tipo de situação, tá? É uma mata mais seca, o fogo passa e a mata se recupera. Bem de boa, ok? Vamos para o próximo bioma. Que bioma é esse? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Que está na página... Pulo Pantanal e vem para a página 33. Ai. Vou matar meu vizinho. Quem quer ler sobre a Mata Atlântica? Eu. Posso ler? Quem disse eu? Heloísa. Vai, Wilson, lê. Se isso for uma pista, eu nunca mais vou andar em uma. Oxe, tu nunca foi em Areia, Bananeiras? Que pista desse Eu já. Senhora, que 33. Areia, Bananeiras é desse jeito. Que Só pista é essa? areia e Pra bananeiras. morrer. Altas curvas. Eu já vi já essa pista. Vamos lá, Heloílson. A Mata Atlântica recebe esse nome por se entende ao longo da brasileira. Caracteriza pelos aspectos de uma floresta tropical na época da chegada portuguesa ao Brasil. Esse bioma cobria cerca de 12% do território nacional, mas devido a frequentes devastações que sofrem até hoje, cerca de 88% da cobertura original da Mata Atlântica foi destruída. Isso ocorreu principalmente pela ocupação humana da área. Cerca de 70% da população brasileira ocupa essa região. A Mata Atlântica tem muitas características em comum com a floresta amazônica, com a vegetação, em que predomina as árvores de grande porte. Tem mais, tem? Outro lado. Tá, vou ler, peraí. A Mata Atlântica sofre influências oceânicas e está principalmente localizada em regiões serranas. Os ventos que vêm do Oceano Atlântico, carregados de umidades, são barados pelo relevo na zona costeira, ocasionando grande precipitação na região. Não estou escutando sua voz, não, professor. Nem eu. Vai continuar. Gente, estão ouvindo agora? Então, Eu desliguei por conta da furadeira. Continua, por favor. são exemplos de animais do bioma: os mico-leões dourados, os bugios, as jaguatiricas e muitos aves, como o arirabã. Ariramba. Não sei o que é isso. Vou pular. Não, vai não. Ariramba de cauda ruiva. Cauda ruiva, o macaco, o sangue Tiê sangue. e a arapuca, popularmente chamado de voz da Mata Atlântica, pelo seu canto. Pronto, lê só a outra parte aqui, na outra página, por favor. Qual parte? Na página 35. A parte das plantas. Entre as plantas podemos citar as quaremeiras, o
Jequitiba e muitas Jequitibá. espécies Jequitibá, de bromélias e palmeira, como palmito, jussara. Certo. O pau-brasil é uma espécie nativa desse bioma. Foi intensamente explorado durante o início da colonização do Brasil, levando a quase extinção da espécie. Mas, ou tá bom até aí? Não, tá bom aí. Tá certo. Olha só, gente. A ariramba de cauda ruiva, que é essa ave que tá aqui, quando eu trabalhava com aves no meu mestrado, eu capturava muito essa ave. Né? Claro que eu devolvia para a mata, não era para... A gente fazia o monitoramento para ver como é que estava a saúde dessas aves numa reserva biológica lá em Mamanguape. Mas assim, a Mata Atlântica, ela recebe esse nome justamente porque ela está do lado do Oceano Atlântico. Ela é uma mata costeira, tá? Não é uma mata que vai muito para o interior do Brasil, não. Ela está bem ali perto do oceano. E o nosso país, o Brasil, recebeu o nome de Brasil justamente por conta de uma planta típica da Mata Atlântica, que é o pau-brasil, que foi muito explorado na época da colonização. E hoje, assim, é raro você encontrar pau-brasil no meio de uma mata. Raro, raro, raro. Demais. Lá, aí em Pilõezinhos, na praça ali por trás da igreja, antigamente tinha muito pau-brasil. Hoje eu não sei qual é a árvore que tá ali, não. Mas antes era. Só que assim, né, vai mudando de árvore e tal, porque os meninos ficam mexendo que o pau-brasil tinha umas sementinhas vermelhas. Isso aqui é a flor. E aí o pessoal ficava mexendo e tal. O menino mexe muito em coisa, ficava aquela coisa meio... Decidiram trocar as árvores. Mas é uma planta raríssima, tá? Dentro da Mata Atlântica, a gente ainda tem a Mata das Araucárias, que é uma mata conhecida também como Mata dos Cocais, que tem muito coqueiro, pinheiro, essas coisas, que é uma coisa mais para o sul. Para a gente mesmo, a Mata Atlântica ela é mais caracterizada por esse aspecto verde, assim. Quando as pessoas viajam para bananeiras, para areia, dá de cara muito com esse tipo de vegetação. Essas árvores frondosas e tome ladeira. É uma serra e curvas e vai. Eu, particularmente, toda vez que eu vou para a areia, eu prefiro dormir, porque eu fico tonta, só de tanto circular nessas curvas. Fico tontinha. Deus me livre. É ladeira perfeita. Oi? Essas curvas são... Aqui, no livro, é Santa Catarina, tá? Essa foto é de Santa Catarina, mas assim, em areia é muito parecido. Aqui também, pronto, em Pilõezinhos mesmo, quando a gente sobe para Camará, para os sítios, não é tipo tanta curva assim, mas a gente vê que é uma ladeira danada, né? É bonito de ver. Eu acho lindo, eu vou mentir não. Pilõezinhos é muito bonito, minha gente. A gente tem que valorizar a nossa cidade. É lindo. Ora, Oi. olha lá, Olha o quê? chat Ah, peraí. Vou olhar. que eu botei. Eu acho que se eu pegasse esse pássaro comigo, eu faria. Tenha vergonha, rapaz. Tem carne em casa, não, é? Mas, menino, que absurdo. Faça isso não. Oxe. Cria umas galinhas. Tem galinha, carne de boi, que já é para comer mesmo. Esses bichos, animais silvestres, é importante salientar, gente, que eles têm um papel importante na dinâmica da floresta. Tiago, imagina se fosse ele comendo tu. Porque, assim, a gente vai falar disso mais na frente, mas existem fatores muito importantes, que assim, não é só um bicho bonitinho. Ele tem um papel importante a ser executado no ecossistema. A gente vai ver isso com mais detalhes
quando a gente vai falando de cadeia alimentar. Vocês vão ver o efeito de um desmatamento e um efeito da retirada de animais na floresta sem necessidade. Para você ver assim o desmantelo que acontece. E como a gente também, enquanto ser humano, também faz parte da natureza, a gente também depende da natureza, as consequências para a gente podem ser gravíssimas. Gravíssimas, tá? Mas vamos seguir. Isso aqui é outro detalhe. A primeira figura é como era a Mata Atlântica no passado. E a segunda é como a Mata Atlântica está hoje. Ô, professora. Oi. Os ossos do passarinho, pobre. Os ossos do quê? O passarinho, ele disse que ia comer tudo. Minha gente. Deixava nem os ossos do passarinho. Não. Gente, assim, é sério. Quando a gente fala da questão de tipo de proteger esses animais, não é porque só porque ele é bonitinho, não. É porque ele realmente ele tem um papel importante dentro do ecossistema. Se não fosse isso, a gente não ia precisar, por exemplo, domesticar animais. Não ia precisar domesticar galinha para poder comer. É justamente para poder não mexer nos animais que estão na floresta. Se não tivesse problema, estava liberado. A questão é justamente essa, que tipo interfere de um jeito que gera consequências gravíssimas, tá? Então a gente fala assim, besteira, tá? Eu vou capturar, eu acho bonitinho, vou prender numa gaiola, mas não é, tá? Olha só. Aqui é como era a Mata Atlântica antes e hoje é como está a Mata Atlântica agora. Você vê que a Mata Atlântica hoje ela está reduzida a pequenos pontos de mata. Porque está sendo tudo queimado. Exatamente. Tudo desmatado. Os resquícios de Mata Atlântica que a gente tem hoje são de áreas de proteção, reservas biológicas de proteção integral. Se não existissem essas reservas para proteger o restante de Mata Atlântica que tem, já tinha se acabado tudo. Então, assim, a Mata Atlântica ela é um dos biomas mais devastados aqui no Brasil. Um dos mais devastados. Ela e o Cerrado. O Cerrado hoje a gente está vendo, ele era o segundo maior bioma. Mas hoje o Cerrado ele também está reduzido a fragmentos. Assim, a gente vê mais soja. Um verdadeiro mar de soja. E pouquíssimas ilhas de Cerrado. Tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver quem é. Isabelle. É minha prima, professora. Ela chegou agora. Eu vi aqui. Pronto. Vamos. O que foi, Luiz? Vamos para o próximo bioma. Que bioma é esse? Pantanal. Pantanal. Exatamente, Pantanal. Que está na página 31. O Pantanal, meus amores, ele é um bioma pequenininho, mas ele é extremamente característico porque ele é a maior planície alagável do planeta. Quem quer ler sobre o Pantanal? Eu posso ler de novo? Ô, professora. Oi. A gente vai ter uma aula de 10 horas. Bota Jonathan para ler, que Jonathan não Eita, leu já tá nenhuma. acabando, né? Eita, minha Nossa Senhora. Bota Jonathan. Vai, Jonathan, lê aí rapidinho sobre o Pantanal. Quero não. Eu queria ler. Peraí que eu esqueci o café no fogo ali. Professor, deixa eu ler de novo. Vai, lê. Bota a Hillary. Ana, bota. Que daqui a pouco vai ter aula daqui a pouco vai ter outra aula de vocês. Bora. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta. Ocorre na Bolívia, no Paraguai e no Brasil, onde está presente nos estados do Mato Grosso do Sul. Embora seja a mais conservado dos biomas brasileiros, o Pantanal sofre ameaças pelo desmatamento e pelos impactos consequentes de alterações em áreas vizinhas, como
no Cerrado. Cerrado, onde se localizam as nascentes do rio que inundam o Pantanal nos meses de cheia de outubro e abril. Pronto, então você vai ler só esse pedacinho mesmo. Então, gente, o Pantanal ele tem a característica de ser alagável, porque chove muito, então inunda tudo. Vocês podem ver nessas duas fotos, a da esquerda é o período de seca. E olha o tanto de água que ainda tem. Aí no período de cheia, a água sobe mais. Então, assim, seca, mesmo no período de seca, o Pantanal é cheio. Oi? Oi? O mês da seca é maio e setembro. É. Os meses da seca. Exatamente. Mas até no período de seca, tem muita água. Então, assim, o Pantanal ele não tem problema de seca. Diferente dos outros biomas. Até quando Tem tanta água. Até quando é seco, tem muita água. Vamos para o último agora, que é os campos sulinos, que está na página 37. Então, só para... Eu não vou deixar ninguém ler, não, que eu vou falar mais rápido, senão vocês vão perder a aula de artes. Então, os campos sulinos, gente, eles ocorrem nas planícies do sul, tá? Ele é esse bioma lá do Rio Grande do Sul, só tem lá. E a temperatura lá é bem baixa. Característica dos campos sulinos é que eles não têm muita árvore. É aquela vegetação bem rasteira, com pouquíssimas árvores. Aquela clima frio, que acontece geada, que é chuva de granizo, não sei o quê. Às vezes congela, às vezes tem neve, às vezes não tem. Mas é um bioma extremamente específico do Rio Grande do Sul. Só tem lá, ok? Então, assim... Só para mostrar para vocês onde é que fica Pilanzinhos no mapa. Então, a gente tem os biomas brasileiros. Partindo para a região Nordeste, a gente vê que a gente tem ainda um pedacinho de Amazônia, um pouco de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Quando a gente... Pilõezinho fica onde? Oi? O Pilõezinho? Dentro da Paraíba. Então, aqui a gente tem o mapa da Paraíba. Paraíba a gente tem Caatinga e Mata Atlântica. Aí eu pergunto pra vocês. Vocês acham que Pilanzinho está onde? Na Caatinga. Mata Atlântica. Na Caatinga. Na Caatinga. Vamos ver. Na Caatinga. Aqui estão todos os municípios brasileiros, não, paraibanos. Esses são os municípios paraibanos. Aqui está João Pessoa. Aqui está Guarabira. E ali está Pilõezinhos. Ou seja... pronto. Caatinga. Pilõezinhos está localizado na Caatinga brasileira. Só para mostrar para vocês, gente, Araçagi é essa cidade aqui, ó. Araçagi é essa cidade aqui. Araçagi tem tanto Mata Atlântica quanto Caatinga. Só que assim, gente, a gente está muito próximo da Mata Atlântica ainda. Então, por isso, quando a gente olha para as serras, a gente vê aquela coisa mais frondosa, com muitas árvores. Então, por mais que a gente esteja inserido no ambiente de Caatinga, a gente ainda tem muito de Mata Atlântica. Então, é mais ou menos uma área de transição, de certa forma, tá? A gente está ali meio que na transição da Mata Atlântica para Caatinga. Se a gente seguir mais para o sertão, aí a gente vai ver que é Caatinga pura, aquele mato seco. Como a gente ainda está muito próximo da Mata Atlântica, a gente ainda tem muita chuva, ainda tem mais árvores frondosas e tudo mais. Mas, geograficamente falando, Pilõezinhos está inserido numa região de Caatinga. Ok? Então, é isso, meus amores.